Praia de Salgueiros, setembro de 1983, 1h da manhã. Aníbal e Filomena dormem numa pequena tenda de campismo junto à Praia de Salgueiros. Subitamente, são acordados por uma luz forte e intervalada que incide na tenda. Qual seria a origem daquela estranha luz? Numa madrugada quente de setembro de 1983, um casal de campistas junto de uma praia de Vila Nova de Gaia foi testemunha surpreendida de um espetáculo inesperado e intrigante. De facto, em tudo se assemelharia a uma espécie de desembarque de uma Normandia extraplanetária. São essas facetas e as reações dos nossos protagonistas que vamos examinar de seguida. Não era a primeira vez que Aníbal e Filomena acampavam naquele pinhal perto da Praia de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia. Como o verão estava a chegar ao fim, naquele fim de semana a sua tenda era a única montada nas redondezas. Nessa noite, deitaram-se relativamente cedo e pouco depois adormeceram. Por volta da 1h da madrugada, acordaram subitamente ao serem incomodados por uma luz forte que, com intervalos regulares, incidia diretamente na tenda. Intrigados, decidiram ir ver qual a sua origem. Ao olharem para o exterior, observaram então algo de absolutamente inacreditável. Na direção da praia, um pouco à esquerda da tenda e a uns 500 metros de distância, estava pousado um misterioso objeto. Tinha formas arredondadas, dimensões razoáveis e era constituído por 2 pisos de diferentes tamanhos e diâmetros. O casal percebeu então que a luz forte que os tinha acordado era emitida pelo piso superior daquele estranho objeto e que a sua intermitência se devia ao facto daquele piso estar animado por um movimento de rotação contínuo. Aníbal e Filomena ficaram surpreendidos com o fenómeno insólito que estavam a testemunhar. Mas, ao olharem um pouco mais para a esquerda, a sua surpresa aumentou. No local ainda distante da tenda, estava um grupo de 4 estranhos seres completamente brancos. Eram extremamente altos, esguios e com uma compleição física praticamente perfeita. No entanto, a morfologia de um deles era um pouco diferente da dos outros, talvez mais feminina. O casal viu então os 4 estranhos seres afastarem-se uns dos outros, caminhando em sentidos opostos. Aníbal e Filomena observaram que aqueles 4 seres se deslocavam de uma forma extremamente lenta, graciosa e flutuante, como se a gravidade não tivesse sobre eles qualquer influência. Viram também que, enquanto se deslocavam, ora olhavam à sua volta, ora paravam, para apanhar do chão qualquer coisa que, eventualmente, lhes despertasse a atenção. Assustada com todo aquele cenário, Filomena regressou ao interior da tenda, enquanto Aníbal continuou a observar e a relatar o desenrolar dos acontecimentos. Viu então os 4 estranhos seres a regressarem de novo ao local onde estavam inicialmente agrupados. Daí, dirigiram-se para a praia, em direção ao misterioso objeto, onde acabaram por entrar. Nesse momento, o objeto libertou um enorme ruído, levantou o voo, estabilizando-o a alguns metros de altura e fixou o foco de luz diretamente na tenda do casal. Começou então a desenhar rápidas trajetórias de voo num vai e vem paralelo à costa onde o casal se encontrava. Parecia estar a comunicar-lhes o conhecimento da sua presença naquele local.
Subitamente, o objeto parou no ar e voltou a pousar na posição onde tinha sido inicialmente avistado. Aníbal viu de novo os 4 seres a dirigirem-se para o mesmo local onde tinham estado inicialmente, a partir de onde repetiram todas as movimentações que já anteriormente tinham efetuado. Algum tempo depois, os 4 seres brancos dirigiram-se novamente para o objeto voador, onde voltaram a entrar. O misterioso objeto libertou um enorme ruído, levantou o voo lentamente e, de repente, desapareceu no céu escuro da noite. Aníbal e Filomena nunca mais esqueceram aquela noite de setembro de 1983 que agora voltam a recordar. Tratou-se efetivamente de mais uma ida onde nós habitualmente aos fins de semana íamos para o Campo de Salgueiros, fazíamos campismo selvagem. Nesse dia estávamos apenas nós, tínhamos uma tenda e um pinhal com uma dimensão bastante boa, mas apenas com a nossa tenda. Seria sensivelmente 1h da madrugada, quando de um momento para o outro sentimos um feixe a incidir, um feixe de luz muito forte e parecendo dia. E houve uma luz tão forte, claro, uma luz fortíssima, mas que era assim cintilante, não era sempre, não é? Ou seja, passava o feixe, passado uns segundos voltava a passar e assim sucessivamente. Entretanto, eu dirigi-me para a portinhola da tenda, abri o fecho e ao meu lado esquerdo deparo-me com uma situação que eu não estava a contar minimamente. Um objeto enorme lá à distância, no nosso lado esquerdo, com a luz sempre, não sei se andava à roda, se apagava, não sei. A nave era constituída por 2 pisos, uma base maior e na parte superior um piso mais pequenino, que continha várias luzes, entre as quais estava uma daquelas que incidia na nossa tenda. Essa luz era uma luz forte, intensa, mesmo forte, mas que não encandeava absolutamente nada. Olhando um pouco mais para a minha esquerda, eu reparo que está um grupo de 4 seres. E vi 1, 2, 3, 4, eu acho que foram 4. Engraçado que todos eles se apresentavam da mesma forma, como tivessem um uniforme, um fato integral completamente branco, da cabeça aos pés, tipo robô, e estavam ali a conferenciar. As dimensões deles seriam dimensões realmente fora do comum, fora do normal. E notava-se perfeitamente, em termos de morfologia, dos 4, havia uma que se salientava perfeitamente nas ancas, no desenvolvimento das ancas. Via-se que era um ser feminino, morfologicamente não havia quaisquer dúvidas. De um momento para o outro, deslocaram-se, fizeram uma deslocação para o interior da floresta, cada um dirigindo-se para o seu lugar que parecia que estava previamente definido. Andavam de uma forma muito estranha, muito lentamente, como se não houvesse gravidade. Como se estivessem a andar em cima de algodão. Mas sempre com uma intenção fundamental, que era olharem para o chão e iam buscando coisas que recolhiam do chão. E depois de andarem, como se a recolher amostras, alguns dados que se encontravam no solo, regressavam exatamente ao mesmo local e aí permaneciam novamente a mostrar o que tinham e a conversarem-se algo sobre o tipo de recolha que estavam a fazer. Depois destas incursões, eles colocam-se na nave e dirigem-se na perpendicular à nossa tenda. E fizeram este trajeto diversas vezes, mas sempre só até à perpendicular da nossa tenda,
por cima da areia, dava a sensação que era por cima da areia, e voltava ao mesmo ponto onde estava parado inicialmente a nave. Fizeram isto diversas vezes, mas nunca passaram, e por incrível que pareça, nunca passaram a perpendicular da nossa tenda. Querendo mostrar-nos, eventualmente, que tinham conhecimento da nossa presença ali. Quando voltaram para trás, pararam novamente, voltaram a sair e fizeram novamente o mesmo tipo de incursões. Quando foram para dentro da nave, houve luzes que começaram a apagar, vê-se a nave a começar a subir, e de um momento para o outro apagam-se as luzes quase que repentinamente, e há como uma explosão, e eu deixo de ver a nave. Isto ocorreu durante muito tempo. Toda esta situação foi uma situação que não foi de segundos. Tudo isto até ao fim foi para cima de 1 hora. Não foi nenhum sonho, não foi nenhum pesadelo, não tínhamos bebido nada, aconteceu tal como nós estamos a dizê-lo. Foi uma apatia que eu senti e ela sentiu, que não sei se terá sido terá sido provocada por eles, ou então terá sido uma apatia natural nossa. Medo foi sentimento que eu não senti absolutamente nada. Não pensei em nada, aliás, eu fiquei absorvido por toda aquela situação. Com o objetivo de encontrarem explicações para o estranho fenómeno que tinham testemunhado, Aníbal e Filomena contactaram os especialistas do STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência, que desde logo o investigaram. O caso foi comunicado pela própria testemunha para um dos investigadores do caso, logo após os acontecimentos, e nós arranjamos uma equipa que se deslocou ao local, portanto, passado uma semana, sensivelmente. Primeiro tentamos estimar mais ou menos as distâncias e verificamos que tinha que ser a uma distância relativamente elevada do ponto de onde eles estavam para o ponto onde eles indicavam. Tinha que ser qualquer coisa no mínimo à volta de 500, 600 metros. No local não conseguimos observar nada de anormal, e foi relativamente curto, uma zona não devia passar ali muita gente, mas não havia qualquer marca no local. Acabamos por encontrar um conjunto de informações estas que não saem da luz, do movimento, da luminosidade, do ruído, e quer esta luminosidade, quer este ruído, quer o movimento, não parecem explicáveis à luz daquilo que as pessoas conhecem no plano das realizações humanas. Fez-se também o inquérito para a definição do perfil psicológico das testemunhas. Na avaliação das testemunhas, o que se pretende quando se tem uma testemunha ou eventual testemunha de um fenómeno, o que se pretende é verificar a credibilidade da testemunha enquanto pessoa humana. Eu conheci as pessoas na altura, foram entrevistadas, eu fiz mesmo entrevista psicológica mesmo a sério, tive esse cuidado. O relato também deu que seriam pessoas perfeitamente normais, não sem nada de extraordinário em termos de imaginação fulgurante ou qualquer psicopatologia que pudessem pôr em causa o testemunho. Pareceram jovens normais na altura, sem nenhum espírito fantasista, e da parte que a segunda testemunha pôde confirmar, confirmou. Há um espaço no relato que diz exatamente isto, em que as coisas são contadas pelos dois e as coisas são, em princípio, digamos assim, credíveis. Não acredito que não tivesse acontecido, eu creio que sim que aconteceu.
E este caso, quando pensamos sobre ele, obriga-nos a ver o número das pessoas envolvidas. Se estivéssemos a lidar apenas com um testemunho, teríamos muitas razões de reserva. Mas a questão é que temos aqui 2 testemunhos sobre o mesmo assunto. E há uma espécie de regra para avaliar o que é real no nosso mundo. E a regra é esta: a realidade começa a 2. Aquilo que para mim é mais relevante no testemunho destas pessoas é o facto de elas serem maravilhosamente normais. São pessoas comuns, são pessoas iguais a todos nós. Não há sinais de qualquer tipo de desvio comportamental ou mental. Este é um aspecto decisivo do testemunho destas pessoas. Se tivéssemos alguma suspeita que não era esse o caso, teríamos todas as razões para descartar aquilo que afirmaram há 25 anos e aquilo que reiteram agora. Assumindo com arrogância e deliberadamente as vestes de um magistrado, eu diria que este caso, tal como é apresentado, tem fortíssimas probabilidades de ser uma narrativa sobre eventos que se passaram no próprio mundo. Não na mente da Dona Filomena e do Sr. Aníbal, mas numa praia portuguesa. E penso que devemos respeitar estas pessoas por terem tido a coragem de, em público, nos darem o privilégio de tomar o conhecimento sobre aquilo a que eles assistiram. E será que Aníbal e Filomena poderiam ter alguma vantagem em inventar um relato tão extraordinário? Esta palavra vantagem é uma palavra crucial no meio de tudo isto. E crucial porque, espantosamente, nem os estudiosos, nem os que dizem ter visto isto ou aquilo, para além de uma atenção maior ou menor de curta duração, não têm recolhido grandes vantagens. Alguns deles, pelo contrário, têm recolhido grandes desvantagens. No entanto, devido à inexistência de provas físicas que possam comprovar o que realmente aconteceu naquela noite, e sendo a área de estudo deste tipo de fenómenos extremamente vasta, os relatos de Aníbal e Filomena poderão ter outras interpretações. A pergunta que nós colocamos é: isto é real ou é só fantasia? Mas se calhar essa pergunta está mal feita. Porque se nós admitirmos de imediato que se trata de experiências oníricas, já não podemos fazer essa pergunta. As experiências oníricas têm realidade. São reais como os sonhos. Nós podemos ter sonhos noturnos, sonhos diurnos e sonhos lúcidos também. Os lúcidos podem ser de dia ou de noite, que são sonhos nos quais não estamos a dormir, estamos vigis, mas o sonho existe. E nós vemos objetos e vemos seres e habitantes desse mundo que é o mundo onírico. Todos sonhamos e todos sabemos que os nossos sonhos não são reais da mesma maneira que as outras coisas, mas são reais. Entre certezas e dúvidas, o certo é que o caso de Salgueiros tem algumas características em muito semelhantes às de 2 outros casos já registados anteriormente. Um ocorrido em 1979, numa praia perto de Espinho, onde foi avistado um objeto voador semelhante ao avistado na praia de Salgueiros. E um outro, ocorrido em 1965, no Nevada, Estados Unidos da América, no qual um militar de nome Charles Hall afirmou ter estabelecido contacto com alguns seres extraterrestres que apelidou de Tall Whites e que, segundo a sua descrição, seriam morfologicamente idênticos aos observados por Aníbal e Filomena naquela noite de setembro de 1983. Estas questões ligadas à vida extraterrestre é uma coisa que tem preocupado o homem desde a antiguidade, quer dizer, não é de agora, não é? É evidente que agora nós conseguimos entender isso de uma forma muito mais positiva. A verdade é que, em termos teóricos, não me choca nada admitir que existam outro tipo de formas de vida fora do nosso sistema, de outras áreas da galáxia, não é?
E depois de todos os estudos e análises, qual terá sido a convicção com que os investigadores ficaram sobre o estranho caso da Praia de Salgueiros? A convicção com que eu fiquei é que, de facto, o que eles estavam a contar, o que eles diziam ter visto, eles tinham mesmo visto. Seríamos tentados em citar aqui Shakespeare, na sua famosa peça Sonho de uma Noite de Verão. De facto, as características, as incidências desta experiência, em tudo se assemelham a um ambiente onírico. Independentemente das respostas e das hipóteses mais ou menos prosaicas e, se calhar, menos extraordinárias que possamos ter para esta experiência, o que fica para as testemunhas em causa é o novo sentido que começaram a dar à vida e ao universo que habitamos.